Oi, tudo bom? Como vocês estão? Estamos aqui diretamente do evento da Abla, aqui Fórum da Abla de 2023, com mais um convidado super especial, mais um que conhece muito do segmento, alguém que já tem uma vivência há quanto tempo? Quanto tempo aqui no segmento? Mais de 25 anos. Mais de 25 anos ali, basicamente eu tinha, bom, não vou nem falar quantos anos eu tinha. Melhor não. Melhor não, mas estamos aqui com o PH Paulo Henrique, também conhecido como James Bond da contabilidade aqui. Ele que resolve as coisas, faz as mágicas acontecerem. Como você nem sabe, um agente secreto aqui, basicamente. Mas muito legal estar aqui com você. PH, eu sempre aprendo muito, você sempre ajuda a gente muito. Você é um baita parceiro nosso aqui da Easy Carros e do segmento como um todo, né? Você faz evoluir, você traz as provocações, você traz os conceitos novos, você traz os conteúdos, você traz os cursos. Enfim, você está em toda parte, em todo lugar, porque funciona. BH, muito prazer estar aqui com você. Agora uma coisa que eu queria saber de você. A gente sempre fala do dia a dia, mas me fala uma coisa. Como que você começou no segmento e por que você foi parar no segmento de locação? Pois é, eu comecei, Sadi, por incrível que pareça, o segmento de locação de equipamentos. Exatamente, uma locadora chama Rental Line. E aí o que aconteceu? O executivo dessa locadora saiu da empresa e foi para uma outra locadora de veículos. E aí a trajetória começou. Então ele falou: Paulo, eu quero que você venha para cá. Eu era novinho na época, não vou falar a idade também. E aí eu comecei a atuar com esse executivo numa locadora que existe e você conhece até hoje, que é a Clincar. Eu nasci na Clincar. Grandes parceiros nossos da Clincar. E aí foi lá que eu aprendi a contabilidade e entrei no mundo rental car e de lá não saí mais. Puta, que legal, que legal. E, pô, você já conquistou muita coisa aqui nesse mercado, já fez muita coisa acontecer na vida ali e tal. Cara, o que normalmente na vida de um empreendedor, de decisor, tem aquele dia que você, pô, para realizar e fala, pô, esse foi meu day one, né? Como a gente fala na Endeavor, esse foi minha grande conquista. Qual que foi o dia que você falou, pô, não é que eu cheguei no meu objetivo final, mas cheguei lá, tô no lugar certo. Quando foi esse dia? Olha, eu acho que quando a gente começa a ser reconhecido, não no sentido metido da coisa, vamos assim dizer, mas quando você começa a ouvir que as pessoas falam, poxa, eu gostei daquilo que você contribuiu, daquela dica que você deu. Esse foi o momento. Não foi nem o fato de eu montar a Audit, que a Audit ela veio fruto dessa locadora e com o tempo você vai penando, você sabe bem que você é um empreendedor, mas quando a gente começou a ser ouvido, eu realmente me senti bem. Poxa, eu estou contribuindo para o mundo rental, você está trazendo novidades e o pessoal está me ouvindo. Olha que bacana. Foi esse o momento. Eu não lembro quando é que foi. Sim, claro. Mas eu acho que participação de fórum. E uma coisa bacana também, Sadi, quando a Abla, que tem uma universidade, nos chamou para dar um curso. Eu realmente me senti bem ali, porque, poxa, não tô só prestando um serviço. Virou a chavinha quando você falou, eu tô aqui sendo consultado, tô sendo referência, tô sendo ali. Foi isso. É isso. Acho que foi nesse momento. Quando falou, poxa, eu vou ouvir esse rapaz, ver o que ele tem a trazer. Porque quando a gente ensina, você começa a falar, poxa, até que eu aprendi bastante coisa, né? Foi nesse momento, assim, eu acho que a Uniabla me deu esse regozijo, se eu posso assim dizer. Pô, que legal. Falando em ser referência ali, né? O que faz, você que já viveu, convive com muitas locadoras, o que faz uma locadora regional virar referência na própria região? O que faz? É uma perguntinha danada, né? Eu acho que o atendimento. É algo meio clichê, né? Mas eu sinto que as pequenas e as médias fazem isso muito bem. Então eu sinto que esse atendimento, esse negócio de levar, de buscar o cliente, no sentido de ouvi-lo, ver o que ele quer, o cliente acaba gostando e ele vira uma referência, né? No sentido operacional, né? Eu acho que é isso. Eu escuto muito isso, né? Em vez de ligar para aquele 0800 de uma grande locadora, em vez de uma negociação comercial ser eventualmente com alguém que não tem o poder de decisão ali, todo esse processo ali, todo o relacionamento, toda a questão ao longo da vida do cliente é feito através de um ótimo atendimento. Eu diria até que a jornada do usuário, do momento que ele entra em contato a primeira vez, a forma que ele é fechado o contrato, atendido até ele desmobilizar o ativo dele ali, é melhor numa locadora que é referência, é isso? Exatamente.
eu acho que tá um pouquinho no coração, né, Sadi? Ela, tudo bem, tem que crescer, tem que ganhar clientes e tal, mas quando ela não foge um pouco dessa paixão, poxa, isso que eu gosto de fazer, eu vou atender o cliente. Até talvez ir atrás de um carro ali que o cliente quer, você não tem, e tomar o lugar dele. Então, eu sinto que esse é o ponto que está se perdendo um pouco, né? Sabe que você me deu um Eu acho que é insight? isso. A gente deveria incentivar, né, nós dois que às vezes somos escutados, como você falou, pelas locadoras, cada vez mais a padronizar essa forma. Como que você compara o seu NPS com as grandes locadoras que têm isso de forma pública? Como que é o NPS de uma versus a outra? Como é o NPS em diferentes pontos da jornada? E como que melhora isso? Porque, bom, nós dois gostamos de números. Sim, E nossa área. atender bem, pô, tem um NPS ali que é uma métrica que se tornou universal aí nos últimos, acho que 12 anos, ali no mercado ali, acho que seria uma boa forma de a gente pensar nisso. Falando referência em métricas, você, mais uma das suas ideias, lançou um negócio que eu achei sensacional. Você lançou recentemente uma forma de locadoras terem como referência outras locadoras ou parecidas, ou locadoras que são referência ali em geral, para ela poder comparar as principais métricas dela. Conta aqui que foi isso que eu achei sensacional. Chama IDR. E um pouco disso, Sadi, nasceu do momento. As locadoras estão sendo... o mercado de locação, recebendo muitas locadoras de carro por assinatura. Que vem da onde? Das concessionárias. E você sabia que lá já existe um aplicativo, uma ferramenta que chama... Não chama IDR, mas é igualzinho. Exato, é pouco desconhecido, porque as locadoras não conhecem isso. Toda concessionária de carros, ela recebe da associação, né, Ford, Volkswagen, que seja, eles têm uma medição, como é o que desempenho daquela concessionária em determinada região e os números que a fábrica e a locadora não tem. O que aconteceu? Nós começamos a atender locadoras de carros por assinatura vindo de concessionária. E vem aquela pergunta que você deve ouvir lá também na Isis. Os meus números estão bons? O meu cockpit está bonitinho? Como é que eu deveria estar? Nós, no nosso trabalho, a gente mostra números. Mas o cliente ele quer comparar. Dashboard está dominando. Power BI, né? É o que domina. E aí, peraí, não tem isso. Tem, mas está solto. O que a gente fez? Nós criamos o IDR, que é um aplicativo. Então eu vou pegar Índice de Desempenho Rental. Uau! É isso aí. E ele é só para carros, né? O pessoal de equipamento já está de bico com a gente, mas Você é para saiu de carros. lá, pô. Você foi criado lá, seu berço. Pois é. Mas carro é mais fácil. O que a gente faz, Sadi? Eu pego os números do balanço da locadora, coloco no aplicativo e ele compara EBITDA, ROI, custo da dívida e outros números que o mercado olha. Eu pego ela e comparo com locadoras médias, que esse é o IDR. Eu faço uma média dessas locadoras parecidas com ela e comparo. E o mercado, lá eu coloco o nome, Localiza, Movida, e você sabe mais ou menos com um exame de sangue qual é o número que você deveria estar. E da onde você pega esses dados para surgir a média? Boa! O nosso aplicativo ele é alimentado pelos dados das próprias locadoras. Então eu tenho clientes meus, locadoras que a gente atende, que estão na minha base. Então cada vez que entra um cliente novo, o sistema ele refaz esse índice de referência. É uma média. E ele faz um filtro por tipo de locadora. Então quando você entra no sistema, tem lá, é carro por assinatura? Ele vai separar todos os carros por assinatura e faz a média. Então ele vai pegar o seu número, que é o seu número do seu balanço, a média e o mercado. Localiza, Movida, Maestro, todas que são publicadas, a gente traz e você olha. Que legal, que legal, que legal. E analisando esses números aí, teve algo que você descobriu que chamou muita atenção? Algo que é o desvio padrão, é muito diferente ali, ou a média é muito diferente da mediana? Teve algo que te chamou a atenção aí já? Ou tá descobrindo ainda, que eu sei que é o lançamento? Você tá lendo meu pensamento, rapaz. Olha só, você foi no cerne. Pessoal que tá nos ouvindo, nós lançamos uma versão beta, né, vamos dizer assim, em Power BI e nós fechamos uma locadora. Só que foi interessante, 3 mil carros. Nós jogamos o balanço dela no IDR. Nós ficamos achamos estranho. Algo nos chamou muita atenção. Ele estava com desvio padrão totalmente desviado. Totalmente fora. Nós olhamos e falamos, a gente deve ter feito algo errado, digitou errado. Estava certinho.
Então, quando nós comparamos ele com o IDR, que são as locadoras médias, e nós usamos a Movida, ele pediu a Movida, nós colocamos totalmente fora. Para nossa surpresa, nós marcamos uma reunião com o contador. O que estava acontecendo? Algo que você entende muito bem. Como o mercado faz os balanços? Usa depreciação societária. Esse cliente, com 5 mil carros, usava depreciação fiscal. Em 2 anos, ele perdia 40% do resultado dele, estava indo para a despesa. Quando o IDR comparou, a lucratividade dele estava estourada. O EBITDA dele estourado. Custo da dívida também estava estranho. E nós mexemos na contabilidade, ele refez, nós jogamos novamente e o número mudou. E o que é mais interessante é que ele remunerava capital em cima do balanço. Você que sabe, você que é um empreendedor, você sabe o que acontece quando o EBITDA está errado. O IDR fez isso. Cara, então você não só fez uma ferramenta que ajuda a comparar, ajuda a gestão, eventualmente ajuda até a implantar metas, métricas e até eventualmente bonificação ali em geral. Você também gera os alertas do tem um erro aqui. Exatamente. E ele é muito nítido, Sadi, porque é uma tela, né? Literalmente é um aplicativo. Então você olha a telinha, você bate o olho, aí são números, EBITDA, são indicadores, é fácil de ver. Coisa de 2, 3 vezes de diferença é estranho. Então nós mostramos isso e falou, peraí, tem alguma coisa errada. Nós não sabemos, o IDR ele não mostra, ele fala o seguinte, tem uma luzinha vermelha aqui. E nós fomos ver e tinha. Agora, uma coisa que eu sempre acho interessante seus conteúdos é que você traz as coisas de uma forma muito didática, muito legal ali, e que você sempre fala dos mitos do segmento. A gente estava ali, inclusive, conversando há pouco tempo com um cliente que falou, olha, eu tenho aqui, né, minha empresa está no Simples, eu tenho 3 CNPJs, tenho tal, e você já puxou e falou, Nina, não, isso daí é ilusão, né? E aí você puxou isso daí e tal. O que são alguns dos principais mitos que a gente vê no segmento, especialmente ligado com a área que você tem ainda mais, né, compreensão, que são os números, o financeiro, o contábil, balancete ali, ou até a forma tributária, né, da locadora pensar ali. O que são os grandes mitos ali do nosso segmento que todo empreendedor, todo decisor do segmento deveria ter em mente? Bom, bora lá. Primeiro, vou abrir mais de um CNPJ para eu pagar menos impostos. Mito. Ah, eu tô lá na faixa do Simples, que é 300, 400 mil. Vou abrir um segundo CNPJ porque eu não pago INSS e aí eu tô mito. Por quê? Nós fazemos o estudo, quando você coloca os números numa corporação, que na verdade a locadora é uma só, por mais CNPJs que tenham lá. O número é outra coisa, você não ganha, você paga mais tendo empresas no Simples, mais o número de CNPJ. Esse é um mito. Outro mito, eu tenho ganho de capital porque eu estou no lucro real. Vou mudar o meu DUT, jogar para baixo, que aí eu pago menos impostos. Mito. Não existe ganho de capital para locadoras que estão no lucro real. Isso é um mito. Porque olha só, no lucro real, toda despesa não vai para a lata do lixo como vai no Simples. O Simples não está nem aí para despesa. Ele pega o faturamento e manda o Adase lá e o lucro real não. Então quando você pega um carro de 100 mil reais, ele vira despesa. Essa despesa vai para onde? Diminuir o seu imposto. E aí, na hora que eu vendo, eu jogo de novo o residual, que a gente fala, de novo como despesa. Olha o que acontece. Quando eu tenho um carro de 100 mil reais, eu jogo 100 mil reais para despesa. É que você, locador, não vê. Mas a contabilidade jogou 100 mil na despesa. Eu vendi o carro por 80, dá lucro ou prejuízo? Prejuízo. O que o locador enxerga? Só quando ele vende, ele olha lá, peraí, na minha contabilidade o residual está 60 mil, eu vendi por 80, deu lucro. Não. Você tem 100 mil reais que já foi lançado como despesa. Diferente, Sadi, de quem está no Simples e no Presumido. Porque lá tem ganho de capital. Que a Receita não quer ver as despesas e ela manda você depreciar, mesmo sem ter contabilidade. O lucro real, a depreciação, ela vira despesa. Esse deve ser um mito bem implantado. Algum um outro mitão. mito? Vamos ver esses são os dois principais? Esses são os principais, mas tem também... Eu diria, não digo um mito, mas a locadora hoje está muito comum ela sublocar carros. E ela fala, eu não vou jogar esses carros no meu balanço, porque esses carros são despesas, são carros de terceiro. Mito. Você pode jogar no balanço da locadora o carro de terceiro. E FRS 16, um termo meio fresco, mas é uma legislação tributária brasileira que manda eu contabilizar carros de terceiros no meu balanço.
e aí o seu nível de balanço vai lá para cima. É isso. Tem outras coisas mais, mas os principais são esses. Que legal, que legal, que legal. E, pô, você falou de relatório, de números, assim, isso especificamente é uma área que a EasyCaus tem investido muito, muito também ali pegando o seu conselho. A gente tem lançado aí novos relatórios, novos dashboards. A gente trocou todo o visual da home ali, do nosso software de gestão ali, para trazer esses relatórios. Na nossa plataforma de documentação e multas, a gente já tem o Power BI implantado lá dentro, com mapa, com digitalização, com todos esses dados. Então, assim, eu concordo 100% com o que você está falando. Agora, me diz uma coisa, locadoras, algumas são melhores do que outras em gestão. Sim, isso é fato. Fato. O que que faz, ou quais são os indícios de uma locadora ter uma boa gestão? Eu não tenho como falar outra coisa, né? No seu ambiente, mas não tem como falar outra coisa. Tem que ter um software ERP. Pasme, tem uns que ainda estão no Excel. Tem que ter um ERP. Eu até acho, a gente vê bons softwares aí, né? Tem Conta Azul, desculpa falar, né? São ótimos softwares. Mas não tem a linguagem, a cultura da locadora. Então tem que ter um ERP bom que faça as rotinas de uma locadora. E é lógico, não adianta ter só um ERP. Você tem que conciliar ele, fechar ele direitinho. Então, se você tem um RP bom e você faz a lição de casa dentro dele, já está um bom caminho andado aí para você fazer uma boa gestão. Pô, que legal, que legal. E fala para mim uma coisa. Locadoras, às vezes, não buscam uma consultoria tributária, não buscam uma consultoria fiscal ali. Que são os grandes benefícios que elas vão ver ao contratar? Olha, Sadia, eu estava agora falando com um freguês aí em comum. Eu não vou pagar uma consultoria porque eu não quero tirar dúvida. A gente tem feito trabalhos, locadoras no Simples, né? Simples Consultoria, pagando lá 11% de impostos, né? Numa consultoria, num trabalho que a gente faz, a gente chega a reduzir isso a zero, dependendo dos meses que ele tiver. Então, o fato de você ter uma consultoria especialista, você vai reduzir a sua carga tributária. Outra coisa, você vai ter indicadores. Tem locador que não tem balanço. E tem balanço, às vezes, com os números errados. Outra coisa que a gente faz uma trocadilha bem bacana aí com a Easy, você tendo uma contabilidade boa, você acaba puxando dados do ERP, força ele conciliar. Isso tem a ver com economia também. Totalmente, Entendeu? totalmente. Então eu acho que hoje o pessoal ele olha muito o custo de se fazer alguma coisa. A gente deveria olhar o custo de não se fazer nada. Tem custo se você não sabe. Você vai saber quando você fizer. E geralmente a surpresa é agradável. Porque você vai economizar mais do que você vai gastar para ver. Uma das primeiras empresas que eu participei da fundação, lá quando eu fazia faculdade em Boston, a gente tinha uma dificuldade de mais clientes contratarem. Até a gente mudar o modelo de negócio. A gente falou o seguinte, você não me paga nada. Você me paga uma porcentagem do que você economizar. Na época era de eficiência energética, a gente trocava as lâmpadas de luz ali de graça para as empresas e elas pagavam mês a mês ali o que economizava. Você já pensou em fazer um modelo desse? Então, eu tenho um trabalho de estudo de regime tributário que há de êxito. Mas, Sadio, eu quero até aproveitar o seu espaço. Eu não consigo entender o que passa na cabeça de dono de locadora. Olá! Sério. Parece que quando você cobra sobre o êxito, você está cobrando alguma coisa. Se você tem zero no seu bolso, zero. Você não deve ter dinheiro aí, que eu também não tenho. Já é tudo digital. Eu te dou E do nem nada. se tivesse, não tem dinheiro mesmo. Mesmo se eu tivesse. Eu te dou do nada R$100. E falo pra você, você pode me dar 10? Custou alguma coisa pra você? Não, pelo Não. contrário. Pelo contrário. Eu não entendo o que passa na cabeça de dono locadora. Mesmo no de êxito, que a gente chama, ou que cobre alguma coisa pelo que achar, dependendo do percentual, ele não faz. Porque ele acha que tá pagando alguma coisa. Eu não consigo entender. Não há calculadora que me explique. Não fecha a conta. Como é que se eu tenho zero, alguém me acha alguma coisa, e só me pede um prêmio de 10, eu não gastei nada, eu ganhei 90%. Então eu acho que precisaria dar uma mudadinha na mente, sabe? Precisa mudar a mente para de quem quer crescer, de quem quer evoluir, de quem quer ir para o futuro. Falando de futuro, como que as locadoras devem enxergar os próximos passos das reformas tributárias? Como que elas devem se preparar para isso? Tem caminhos que podem complicar, tem caminhos que podem ajudar. Como que a locadora deve se preparar para isso? Olha, a gente está na comissão da reforma da ABLA, né? Falou agora há pouco aqui no fórum. Nós já temos, Sadi,
simulador já com o cenário. Olha, Nós não podemos divulgar porque a reforma ela ainda está aí, né? Tá se mexendo. Mas uma coisa eu te falo, nós temos 3 dúvidas ainda importantes. Se a depreciação nós vamos poder abater do IVA, se essa depreciação vai ser via aquisição, que aí seria nem depreciação, seria aquisição, se nós vamos pagar o IVA quando vender o carro, que é algo que a locadora não faz hoje, ela não paga piscofins quando vende os carros. E outra coisa que pouca gente tem percebido, a locadora não vive sem financiamento. Então, os juros para a locadora não é despesa bancária, os juros é atividade, faz parte do capital, faz parte do negócio dela. Será que eu vou poder atividade pegar fim. isso? Atividade fim. Né? A locadora não compra carro à vista. Será que eu vou depende. pegar isso e vou poder jogar? Então, as nossas dúvidas com a reforma é justamente isso. A reforma ela é linda, na minha opinião. Ela vai tirar a mente que nós temos hoje. Não vai ter mais esse negócio de escrituração, guerra fiscal vai acabar, o imposto ele vira federal, é tipo um simplão, né? Mas aí a gente tem essas questões. Pela nossa simulação, tem uma parte que é legal, vai ficar mais ou menos confortável, e uma outra, dependendo do cenário, vai ser muito inviável. Não vou fechar a questão aqui, porque ainda está em debate, tá? Mas a Abla já se antecipou a isso, e no primeiro momento eu acho que vai seguir bacana. Ou seja, se a gente tiver que pagar imposto sobre venda de veículo, sobre imobilizada, aí a gente vai ter que pedir algum ajuste por parte da comissão, lá de cima, né, do federal. Ou seja, pode ser que dê tudo certo, mas pode ser que complique. Pode ser que complique. A nossa dor é mais ou menos da de serviço, né? A gente é meio convidado a ser tratado como serviço, né? O pessoal de serviço já está chiando. É lógico que a locadora não tem mão de obra tão alta, ela tem notas. Mas pode ser confortável ou desconfortável. A ideia é sensacional. A alíquota pode ser que desagrade. PH, cara, sempre você traz muitas provocações, eu sei que você tem muito conteúdo disponível online ali também, mas de qualquer forma eu queria te perguntar, tem algo que você acha que é importante a gente falar aqui, ou que você gostaria de trazer aqui para o nosso público hoje? Eu tenho. A gente tem um produto que chama laudo de depreciação acelerada. Legal. Pouca gente conhece. Pode ser que ele morra com a reforma tributária, mas a reforma vai entrar daqui a 2, 3 anos. Você que está no lucro real, que usa a depreciação para abater o PIS/COFINS, o laudo ele acelera. A locadora chega a não pagar PIS/COFINS durante um tempo. Então é um baita de um produto que praticamente não vai custar nada. É a historinha dos R$100 de peço 10, que a locadora hoje não tem nada, está pagando PIS/COFINS. Esse é um produto que ela tem que se despertar. E ela tá meio, algumas locadoras aí meio... É um negócio assim, poxa, eu vou ter que pagar. Pagar para ter 80, vou... Né? Pagar nada. Exato. Então, é um produto legal. Ó, PH, o cara que faz a sua contabilidade diferente. É Olha, um cara pulou, que hein? traz inovação aí. Então, muito legal ter tido esse papo, muito legal estar aqui. Esse papo que vai estar disponível aí nas plataformas da EasyCarros, como também no blog das locadoras de veículo, principal blog do segmento de locação aqui, que a gente se vê por lá com uma certa frequência, né? Então, muito obrigado pelo papo, PH. Sempre prazer, sempre Eu que uma agradeço, aula. viu? Obrigado. Bom papo diferente.